pessoas, ao ingressarem na atividade de cuidadores de idosos, tenham dúvidas referentes ao exercício desta profissão. O programa Gente já está no ar. Muito obrigada pela sua companhia. Sou Fátima Guimarães. Eu digo a você que é sempre uma alegria estar com você, porque eu sempre bato numa tecla sobre prevenção, sobre qualidade de vida. Isto vale para mim, isto vale para os meus convidados ilustres e isto vale para você, meu telespectador ilustre, sim. Precisamos nos esforçar. E quando a coisa não está legal, o mais importante, sem olhar para uma sociedade que muitas vezes nos julgam, sem a gente pedir, é cuidar da gente mesmo, sem se importar com o que vão ou não dizer. O importante é recuar para que você tenha qualidade de vida. Bom, quando eu destaco cuidadores de pessoas aqui no Gente, porque são profissionais que vêm de encontro com você para cuidar de você. Nos dias de hoje precisamos de qualidade de vida. E vamos destacar a partir de agora como cuidar do idoso, como cuidar da terceira idade, como cuidar da tua história. Aí, na entrevista que eu fiz com o Dr. Hamilton, ele diz que a população está envelhecendo, né? Com 80, 90 anos, e esta é a propensão. Mas como estamos cuidando hoje do nosso organismo e desta cacholinha aqui que tem que funcionar? Pois bem, no nosso quadro Sua Saúde, Seu Bem Mais Precioso, nós vamos estar batendo nessa tecla. Está valendo para todos nós. Vamos destacar então a Cuidare, que tem um compromisso, tá? Assim como eu também, de estar lado a lado com você. Será que boa parte da população idosa necessita de cuidados especiais para desenvolver suas atividades cotidianas ou necessita de ajuda em função de alguma doença? Será? Anne, como é que está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Boa tarde, Fátima. Boa tarde aos ouvintes. Então, Luana, seja bem-vinda, tudo certo? Obrigada, Fátima, tudo certo. Que bom. Vamos sorrir mais em 2019, gente? Vamos. Vamos relaxar mais? Vamos. Nós sabemos que quando a gente tem compromisso com as coisas, quando somos responsáveis, a gente força a mente. Mas nós também sabemos recuar, não é verdade? É verdade. Com certeza. E aí, as pessoas que não têm essa noção do recuar, né, vem a Cuidare. Vamos falar um pouquinho da Cuidare para quem não sabe, Luana? Então, a Cuidare é uma franquia de cuidadores de pessoas. Certo. Onde temos franquias em todos os estados brasileiros e aqui em Criciúma, quase 2 anos estamos atuando. Nós trabalhamos com pessoas capacitadas a cuidar de idosos, crianças, desde o recém-nascido até as pessoas especiais. Nós vamos destacar sobre o cuidado com o idoso, mas como é cuidar da criança, por exemplo, a Cuidare? A Cuidare faz um trabalho com as mamães e com os bebês. Nasceu a criança, é uma mamãe de primeira viagem, está assustada, não sabe como é que vai ser a casa dela, não sabe como é que vai se comportar em casa. Nós dispomos de uma técnica de enfermagem capacitada para trabalhar, que já tem experiência com berçário, com criança, colocamos a prestar o serviço dentro da casa dessa mamãe. Interessantíssimo, como se diz, né, Anne? Sendo, Fátima, que nós temos uma consultora de amamentação, onde a Inês Arendia, onde ela ensina, né, como amamentar, ensina o primeiro banho, né, que a mamãe tem que dar, muitas dicas no banho, na amamentação, porque isso aí as mamães têm bastante dúvida sobre isso. E quando se diz de fato mamãe de primeira viagem, mamãe de primeira viagem, ou ela se prepara, estuda, mas com quem eu vou me preparar? A Cuidare está aí para te ensinar? Sim. Sim. Uma equipe nota 10? Não, e as meninas ali se tratando a lidar com um recém-nascido, com um idoso, tem que ser o pessoal bem capacitado para isso. Tem que estar preparado, né? E eu acredito que esse ensinamento de bebê, tu vai ter a noção só depois que nasce. Às vezes tu estuda antes, mas na hora H é diferente. Tu não sabe como a tua criança vai se comportar à noite, tu não sabe como vai ser o teu dia nessa fase de amamentação.
e como vai ser a noite. Então tem que ter alguém, um auxílio, alguém preparado, porque hoje em dia nossas famílias são muito pequenas, né? É verdade. E aí tem o lance da depressão pós-parto. Por que depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto é que quando a mamãe tem um filho, chove hormônios no corpo dela. E o corpo, com toda essa carga de hormônio, não sabe como se portar. Aonde algumas dessas mães desenvolvem a depressão pós-parto. E também porque após o nascimento do bebê, existe uma total diferença na rotina. Muda. É uma mãe que trabalha 12 horas por dia, 15 horas. Vai ficar ali 24 horas em cima de uma criança, que é algo que ela nunca fez na vida. E a cobrança de familiares e a cobrança de tudo. É o estresse, né? É o estresse, aquele medo de errar, aquele medo de que não está fazendo a coisa certa. A dúvida. A insegurança. Então tudo isso gera, né? Bom, se a criança nascesse falando, era outra história, né? É outra história. Se viesse com manual de instrução, também. A criança, se nascesse falando, com cólica, a mamãe, ele dizia, mamãe, eu tô com cólica, mamãe, eu fiz cocô, mamãe, eu fiz xixi, tô com mamãe, fome. eu isso, né? Não precisava nem andar, né? Não. Nascer andando. Mas só falando já bastava. Já bastava. Desta forma, a mamãe tem que ter um psicológico bem avançado, porque a criança chora, não sabe. Se é xixi, cocô, a pessoa já sabe. Sim. Fome, a criança já vai estar ali. Mas cólicas... Então a pessoa, às vezes a mamãe, ela fica meio que não sei o que fazer. Exatamente. E aí entra quem? A cuidare. Muitas vezes a criança, porque o que acontece? A criança, ela fica só ali, ó, dentro da barriguinha da mãe. Ela sai, é o som diferente, é o cheiro, né? Então, pra criança também é muito... É estressante, né? Então, o que ela vai fazer? Ela não pode falar, ela vai chorar. E muitas vezes a mamãe não entende isso e fica com receio de que ela esteja sentindo dor. Às vezes é só... Tem bebês que choram tanto, que só assim, o fato da mamãe acolher... De sentir-se desprotegido. Bem assim, é mais Porque ou menos. no útero ele tá lá todo amassadinho, todo acolhido, quentinho. E fora não. Eu acho que as estações também influenciam muito. É muita agitação no mundo para a criança que tá ali no quentinho, mamãe conversando esses 9 meses, aquela coisa toda. De repente, que mundo é este? Cada vez pior, meu querido. Bom, é mais ou menos isso. Vamos falar do idoso então? Que vocês fazem um trabalho excelente. O que devo considerar para cuidar da melhor forma possível de um idoso? A pessoa que está ali pergunta. Experiência. Experiência. Porque o idoso é, como eu costumo dizer, é que nem uma criança, né? Então nós temos que observar bastante o idoso. Eu digo que é um atendimento um pouquinho mais complicado, porque o idoso, geralmente ele não gosta de ser cuidado. Ele não quer ser mandado, ele não quer ser... Ele quer ser referência para a família, autoridade, ele quer chamar a atenção. Ele não gosta de ser dependente, porque tem toda uma vida de trabalho, esforço e realizações. Aí tu se põe numa situação onde tu não vai estar mais andando às vezes, que tu precisa de ajuda para banho, que tu precisa de ajuda para comer, que tu não tem mais autonomia de vou fazer o que eu quero. Ele se constrange, né? Com certeza. Ele fica sem jeito, com vergonha. É delicado, né? Demonstrar essa fraqueza para a família, fraqueza eu digo em modo grosso, né? Mas é o que mais dói. Né? E aí entra a cuidare. Cuidar pode ter vários significados. Para nós da Cuidare, representa carinho, atenção, segurança, responsabilidade e cuidado com aqueles que você ama. A Cuidare conta com profissionais qualificados para dar mais conforto e qualidade de vida a quem precisa. Cuidamos de quem você ama na sua casa. Cuidare. Quem ama, cuida. Entramos com profissionais que, né, todo mês nós temos treinamento das meninas a saber lidar com esse idoso. Porque nós podemos conseguir muita coisa do idoso sem que ele pense que está sendo mandado ou sem que... É que nem o marido, né? Quando a mulher não quer uma coisa, ela vai lá e convence o marido sem... Né, sem ele perceber? Sem ele perceber. Assim a gente faz com o idoso. A gente faz ele se sentir útil, mas mesmo assim a gente está fazendo ele se cuidar, ele estar ativo, mas na dependência dele. Como
proceder em casos de idosos com problemas crônicos de saúde, hein, gente? É uma missão muito importante de vocês, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito que o lado mais importante é estar com tudo em dia, vamos dizer, a medicação, a rotina, a estabilidade, porque o idoso precisa de um ambiente seguro, um ambiente estável, um ambiente onde ele possa viver sem preocupações. E a família cobrando muito em cima do idoso, dizendo, por que tu não está fazendo isso hoje? Porque todo dia é uma surpresa, né? Todo dia ele vai deixar de fazer alguma coisa. Então, isso gera um estresse. E acaba se perdendo as coisas no meio desse estresse, acaba deixando de dar uma medicação, hoje acabou a medicação, mas esqueci de comprar, amanhã vai lá e dá. E isso tem que estar sempre preparado, sempre previsto para evitar o segundo dano no idoso. Em tudo entra Cuidare com uma equipe altamente qualificada, preparada para isso. A Cuidare está aqui na cidade de Criciúma. É um modelo de gestão onde o valor maior, o bem maior é cuidar da saúde do próximo. Sim, nós nos preocupamos desde a medicação do paciente até a alimentação, né? Então, quando nós pegamos um idoso para cuidar, nós temos o grupinho ali nosso e das 2 cuidadoras, ou 3 que seja, e nele elas passam plantão todos os dias. Nós sabemos como se porta o idoso todos os dias, né? Então, para que a gente vá monitorando, né, o desenvolver dele. Uma outra coisa importante também, né, gente? Tudo para o idoso é novo. Como construir, então, uma relação de ajuda com o idoso? Muitos idosos não querem ser cuidados. Por isso que tem que ter essa empatia de ver que o idoso vai se portar a uma coisa nova. Por isso que tem que ter um preparo psicológico, tanto da família, quanto do idoso e quanto de quem vai cuidar. Mas a gente nota em todos os idosos que uma pessoa estranha, eles dão mais ouvidos. Então, a pessoa estando preparada para entrar na rotina do idoso vai ser muito mais fácil. Que compromisso, hein, que a Cuidare e cuidadores de pessoas têm para com você. O tempo todo o telefone na tela, super importante. Já teve várias pessoas me ligando, dizendo, Fátima, como esse assunto é bacana, como o trabalho que elas executam é importante, eu não conhecia, estou conhecendo através do teu programa. Isso para mim é gratificante, porque é isso que nós queremos. Nós temos 210 mil habitantes na cidade de Criciúma e nós temos abrangência também. As pessoas precisam saber que envelhecer saudável é o melhor caminho, para que a gente não sofra lá na frente, a família sofre e tudo mais. Entendemos que, para muitos idosos, envelhecer não é fácil. Envelhecer e perder autonomia e independência, pior ainda. É mais ou menos o que vocês destacaram, né? Isso, exatamente. É muito triste isso para uma pessoa que tem 30 anos de profissão e chega uma hora, acontece alguma coisa, vai ter que ficar em casa com uma dependência para tudo. O idoso, ele tem medo de perder a sua autoridade, como tu destacaste também, né? Ele tem esse medo. Sim. Porque o que acontece? Ele sempre foi o esteio da família, ele sempre foi o pai e agora mudou, os filhos têm que ser os pais, então para ele isso aí é muito difícil. É a inversão de papéis. Tudo pro idoso, a partir de uma certa idade, ele fica mais frágil, ele fica mais sensível, tem que ter cuidado, acessibilidade e tudo mais, né? Eu digo para a cidade de Criciúma também tem que se preparar com relação a esta acessibilidade. Será que nós estamos dando o devido valor para esta gente, para a nossa gente? E não é só idoso, não. A criança também, o adulto também precisa. E a Cuidare, como nós destacamos a criança e o idoso, ela também trabalha o adulto. O adulto também. Fizemos bastante pós-operatórios, né? Tem bastante gente nova hoje fazendo cirurgia cardíaca. Nossa, né? Bastante, não é pouco. Já ouvi falar disso. Então, pós-operatório, né? Nós fizemos esse acompanhamento com o pós-operatório, eu sempre digo que é quase tão importante ou mais do que a cirurgia. Porque no pós-operatório que tu vai ver o sucesso da sua cirurgia. E se o pós-operatório for fraco, talvez você tenha que voltar para trás e fazer outra cirurgia.
Verdade. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Cuidar e cuidadores de pessoas na cidade de Criciúma. O telefone está aí na tela para você já entrar em contato. Até logo, então, com dicas importantes no quadro Sua Saúde, seu bem mais precioso. Até logo. Obrigada, até logo.